1 Samuel, capítulo 25. O capítulo é grande, eu tenho que ler ligeiro. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e pranteou e o sepultaram onde ele tinha vivido em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo, um homem de Maom que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. O texto está falando de um homem muito rico. Ele possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. O seu nome era Nabal. O nome Nabal significa louco. E o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente, bonita. Mas o seu marido, descendente de Caleb, que era um homem de fé, um exemplo, não era igual a Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Isso era aqui um tempo de grande celebração, a época de tosquear as ovelhas, era um tempo de festa. Por isso, ele enviou, o Davi, 10 rapazes que eram do seu bando, da sua turma, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e para a sua família, muita paz para você e para a sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. A saudação de Davi para Nabal. Ele está fazendo isso através dos 10 enviados. Sei que você está tosqueando suas ovelhas, é um período de festa, de grande celebração. Quando os teus pastores, Nabal, estavam conosco, nós não os maltratamos. Eles eram muitos, eles podiam ter inclusive roubado as ovelhas do Nabal. Eles eram 600 homens, mais o Davi, mas eles não fizeram nada. E o Davi está mandando dizer: ó, Nabal, nós podíamos ter feito alguma coisa contra o teu rebanho, mas nós não fizemos nada. Nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que os teus pastores estiveram aqui no Carmelo, nada que fosse deles se perdeu, porque nós, além de não pegarmos, ainda protegemos os teus pastores. Pergunte a eles, e eles dirão. Por isso, seja favorável, aqui seja agradecido, demonstre apreço pelo que nós fizemos. Nós estamos vindo numa época de festa, por favor, dê a nós, seus servos, e dê a seu filho Davi o que você puder. Davi estava esperando que Nabal, em gratidão por ele ter guardado o rebanho, vigiado o rebanho, porque eles eram 600 guerreiros, ninguém ousou roubar o rebanho do Nabal, porque o Davi e os 600 homens dele estavam acampados ali perto. E o Davi está dizendo: além de nós não pegarmos nada do que é seu, ninguém pegou, porque ficaram intimidados com a nossa presença. Então agora que você está celebrando aí os teus muitos frutos, já que é uma época de gratidão, veja se você pode nos dar alguma coisa, porque nós estamos necessitados. A conversa aqui é essa. E eles ficaram esperando. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi, e ficaram ali esperando para ver o que o Nabal ia dizer. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão, minha água e a carne do meu gado, que abati para os meus tosqueadores, para dar a homens que vêm, não se sabe nem de onde? O Davi achou isso aqui um insulto. Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. E Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanhavam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher do Nabal, que falou o desaforo: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que nós estivemos com ele nos campos, nada nós perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que nós estivemos com eles cuidando das nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas
passas, 200 bolos de figos prensados, carregou tudo nos jumentos. E ela disse aos seus servos: vocês vão na frente, eu seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, o marido. Enquanto Abigail ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo na direção da casa dela, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. O homem está com sangue nos olhos e está decidido: eu vou matar todos os homens que estiverem naquela casa, por causa do insulto que o Nabal me fez. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos pés dele e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu próprio nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, eu não vi quando os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro, pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos, que os teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que esse presente que essa tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que Ele prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse para Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que se você não tivesse vindo depressa me encontrar, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vai para a tua casa em paz. Eu ouvi o que você disse e eu atenderei seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete na sua casa, como um banquete de um rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo o que aconteceu. Ele teve um ataque, e ele ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu o seu servo de praticar o mal, e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram ao Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: aqui está sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés do servo do meu senhor. Aí o texto continua dizendo a ida dela para encontrar-se com Davi. Eu vou parar aqui para ganhar uns minutos e poder compartilhar algo com você a respeito desse texto. Isso aqui é uma história de um dos momentos vividos por Davi, o mesmo personagem que quinta-feira passada eu mencionei, dentro de uma outra situação, que era aquela batalha contra
o gigante Golias, aquele filisteu que estava afrontando o exército de Deus. Eu gostaria, querido, de conversar com você rapidamente a respeito de algo que Deus me falou enquanto eu orava por você e por sua família. Quem esteve aqui na quinta-feira passada já me ouviu falar de Davi. E quem esteve domingo ouviu de novo, porque eu falei 2 vezes sobre o mesmo texto, fazendo aplicações diferentes. O grande contexto de quinta passada e de domingo era aquele embate, aquela batalha entre Davi, o jovem, e Golias, o gigante filisteu. Eu só quero lembrar rapidamente para você que o gigante estava armado com armas naturais. O seu tamanho, sua resistência e sua autoconfiança. Davi lutou com ele, mas não com armas naturais, com armas espirituais. Dá para lembrar ainda o que é? Adoração, oração e fé destemida, não é? Enquanto Golias confia na sua carne, tamanho, força, autoconfiança, em si mesmo, Davi confia em Deus e usa da adoração, do louvor, da oração e de uma atitude destemida, as armas de guerra que ele tinha naquela hora para vencer o inimigo filisteu que havia se levantado contra ele. Eu não vou tornar a contar a história que eu já contei, mas a gente sabe que Davi venceu aquela peleja em nome do Senhor dos Exércitos. É o mesmo Davi que está aqui agora, numa outra situação. O campo de batalha aqui não é aquela terra onde os exércitos estavam sendo desafiados. O campo de batalha agora é uma casa, é um lar. O dono da casa se chama Nabal, a mulher dele é Abigail, e Davi vai entrar em cena. 3 personagens. Nabal, que significa louco, o nome significa louco. Quem era Nabal? Um louco. Ele era muito rico, tinha muito dinheiro, mas não tinha juízo. Ele era uma pessoa de duro tratamento, difícil de lidar. Uma pessoa com quem você não consegue se relacionar, porque tem um temperamento do cão. Embora você talvez não conheça ninguém assim, mas existe gente que não dá para conversar. Os próprios empregados da Abigail falaram, a gente nem foi tentar argumentar com Nabal, porque ele é um insensato, é um louco, é um tolo, é um estúpido, é um grosseiro, não dá para conversar com ele. Então a gente veio conversar com a senhora, não é? Nabal é o insensato, é o louco, é o que fala sem pensar, sem medir a consequência, é o que abre a porta da sua casa para destruição, e mesmo estando na iminência de vivê-la, ele está embriagado, festejando, ele nem se dá conta do que está acontecendo, porque não tem discernimento, não tem sensatez, não tem sobriedade para entrar numa guerra e sair vencedor. Se fosse por ele, não tinha ninguém da descendência dele viva em cima da terra, porque o Davi saiu decidido. Mas eu juro que o dia não amanhece sem que todos os homens da casa de Nabal estejam mortos ao fio da espada. O conflito, você sabe por que aconteceu, está no texto. Davi estava fugindo de Saul. Ele tinha arrebanhado um grupo de homens que estavam com ele, eram 600 homens, e ele ficou acampado ali naquela fuga do Saul. Ele ficou acampado nas terras do Carmelo, aonde no passado herdou Calebe a terra. Um dos descendentes dele era o tal do Nabal. O Calebe era uma belezinha, esse era um monstrinho, mas era ele que morava lá. E enquanto Davi estava lá, Davi não tirou proveito do rebanho nem dos pastores, porque era comum saquear rebanho dos outros e colher e roubar a colheita alheia. O Davi respeitou. A presença de tantos guerreiros ali impediu outros de virem roubar. Quando chegou na época de tosquear as ovelhas e chegou o tempo da colheita, ia ser uma festa, e o Davi sabia. Ele diz: agora é um bom momento, nós que estamos aqui acampados em fuga, pedimos uma ajuda, um reconhecimento para o Nabal, pelo bem que nós fizemos, ele podia nos dar alguma coisa. Então ele mandou os 10 rapazes irem lá. Quando foram lá e disseram para o Nabal: aconteceu assim, assim, meu senhor Davi mandou a gente vir aqui, porque o seu rebanho foi beneficiado, de alguma forma você está hoje festejando sua prosperidade, você nem sabe, mas a nossa presença aqui por perto ajudou você a ficar mais rico, a ter mais ovelhas, a ter uma colheita boa, reparta conosco, nós estamos num momento difícil. Você sabe, querido, que
o Davi, ele teve a chance de matar por direito quem queria matá-lo, que era o rei Saul. Dentro da caverna ele ficou assim, pertinho. Se quisesse ter matado quem estava ameaçando ele de morte, podia ter matado, não matou. Só que agora, querido, ele não está no direito, mas agora ele resolveu matar. Só que agora é o Nabal, porque ele se sentiu insultado. Eu fiz o bem para esse cara e esse cara está me devolvendo esse insulto. Quem que é esse Davi? Eu vou lá deixar de dar para os meus e para os meus filhos e para os meus tosqueadores a comida e vou dar para esses sei lá quem, né? E hoje tem tanta gente fugindo por aí. Era uma menção da fuga dele do Saul, que era o rei. Ele ficou muito bravo e ele disse, tá, o que eu não fiz lá por bondade, vou fazer agora por vingança. Os 3 personagens da história: Nabal o louco, Davi nesse caso é o descontrolado, se bem também que você não deve conhecer gente assim, descontrolado emocionalmente. O outro não dá nem para falar, esse aqui até escuta, mas depende da hora, tem que ter toda uma estratégia para poder deter aquele tsunami da vingança, porque ele nem pensou, mandou os 400 desembainhar a espada. E querido, vamos para a casa do Nabal. A notícia chegou na casa do Nabal antes. Os empregados disseram, teu marido fez maior desaforo e os caras estão vindo aí, e não vai ficar pedra em cima de pedra, a não ser que você faça alguma coisa agora, e rápido. O tolo já meteu a mão pelos pés, e o descontrolado está vindo aí, com a espada na mão. Ela era uma mulher bonita, era uma mulher sábia, o texto fala que ela era bonita, sábia, espiritual. Você vai ver ela falando do nome do Senhor com muita segurança, uma mulher com discernimento, um bom exemplo de fé destemida, porque se aquela mulher tivesse, querido, relutado, o Davi tinha chegado e acabado com a família dela. A mulher foi ligeira, porque ela teve discernimento. Eu acho que ela era uma mulher que vivia precavida, preparada, porque ela tinha um monte de coisa guardada, pela quantidade de coisa que essa mulher separou na hora, para levar para o Davi. Ela tinha um depósito com muita coisa armazenada, o que me faz pensar que muitos valores e princípios de Abigail eram corretos. Ela é uma mulher sensata, que sabe a hora de falar e a hora de ficar quieta. Ela olhou para o marido, porque depois a gente vai saber que ele estava bêbado. Não adianta bater boca com gente bêbada. Acho que você também nunca fez isso na vida, mas não adianta. Não adianta. Eu vou bater boca, eu vou esticar essa discussão para quê? Isso não vai dar em nada, é palavra perdida. Ele é um tolo, ele é um ignorante sem discernimento, ele fala sem pensar. O sábio pensa para falar e o tolo fala sem pensar. Esse aí nem pensou, falou, está com a cabeça a prêmio, vai matar a família inteira, até eu que não fiz nada, vou entrar no pacote, quer saber, não vou nem perder meu tempo gastando meu latim, eu vou falar com quem eu tenho que falar, com ele não é que eu vou falar com o rei. Bispo, mas ele já era o rei não era o Saul? Mas não esquece que ele já tinha sido ungido rei na casa do pai dele, pelo profeta Samuel. Ele ainda não estava sentado no trono, mas o lugar já tinha sido dado para ele. Então, eu quero que por um momento você pense numa pessoa que se põe diante do rei como intercessor. Eu vou clamar pela misericórdia do rei, em favor da minha vida e da minha família, porque só o rei pode nos livrar agora. A posição de Abigail é a posição de uma intercessora. Ela vai clamar em favor de outrem. Bispo, mas será que ela não sabia que o homem estava com sangue nos olhos, que ela estava correndo risco? Ele já podia matar quando chegasse, ela ainda vai de encontro. É igual o Davi fez com o Golias. Cada dia o Golias chegava mais perto. E a hora que ele foi lá e botou a cara, o Davi disse, você vem para cima de mim com espada e lança, a hora é agora. Eu vou para cima de você em nome do Senhor dos Exércitos. Abigail está fazendo mais ou menos o que o Davi fez quando lutou com o Golias. Naquele momento Davi era o inimigo, e ele está vindo contra a minha casa, e eu não vou ficar de braços cruzados esperando meu milagre. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Ela juntou uma oferta. Aí já dava outra pregação. O que acontece, bispo, quando pessoas entraram diante de Deus com oferta, foram na presença do rei, levando sacrifícios? Milagres aconteciam. O próprio Davi, eu já contei para você, vai fazer uma praga parar.
oferecendo um sacrifício para o Senhor em cima do monte. A mulher fez a mesma coisa. Ela conhecia a lei, ela sabia que existia oferta pela culpa, e ela vai dizer: a culpa é minha. A culpa é minha. Bispo, quantas mensagens dá para você fazer em cima dessa? Uma porção. Mas eu só quero fazer as práticas para você hoje. Não adianta, querido, você tentar resolver o problema da sua casa responsabilizando os outros. Nada na sua vida vai mudar se você não mudar. O grande milagre na sua casa vai começar a acontecer dentro de você. Conta para a pessoa que está do seu lado: o grande milagre dentro da sua casa vai acontecer primeiro dentro de você. Diga: não transfira as responsabilidades para quem já é irresponsável. Traz a mão no peito, ó, traz a responsabilidade para quem tem alguma responsabilidade. Ou seja, bispo, há um conflito entre dois. Você sabe, querido, que para haver uma guerra tem que ter desacordo entre dois, a não ser que a pessoa vai guerrear com ela mesma e vai se estapear sozinha. Aí, querido, se você começar a dar tapa na própria cara, não é nem caso de oração, é camisa de força, tá? Para beijar tem que ter dois bicudos, para brigar tem que ter alguém que provoque e o outro que responda. Bispo, a culpa é dele. Abigail podia ter dito: é culpa do Nabal, porque ele é louco. Ela disse: a culpa é minha, porque ele é um irresponsável. Se depender dele, vai morrer todo mundo. Então, se houver alguma possibilidade, eu vou trazer para mim a responsabilidade e vou fazer o que eu tenho que fazer, porque ele não vai fazer mesmo. Ele não quer fazer mesmo. O que ele está plantando, ele vai colher, mas eu vou colher o que eu estou plantando. Peguei a oferta e trouxe na presença do rei. Peguei a oferta e levei para a presença do rei. Davi era o rei de Israel, já estava ungido, embora não estivesse de fato lá no trono. Ela cata a oferta. Aqui já tem um princípio para eu ensinar para você. Ela toma a responsabilidade para si e diz: a coisa vai mudar e vai começar comigo. Eu quero que você diga: a história da minha família vai mudar. Fale em voz alta. Diga aí: ela vai começar comigo. Diga: eu creio, serei de todos transformado. Diga: eu e a minha família vamos ocupar um lugar de honra inesperado. Eu estou crendo, querido, que eu estou sendo transformado e que a partir da minha transformação, eu e a minha família vamos ocupar um lugar de honra inesperado. É o que vai acontecer com Abigail. Ela traz para si a responsabilidade e diz: eu não vou deixar na mão de qualquer doido, porque eu não sei o que ele vai fazer. Ele pode não amar a família dele o suficiente para defendê-la. Eu amo o suficiente para não deixar ninguém aqui morrer a fio de espada. Vou trazer a responsabilidade para mim. Culpa minha. Tenha misericórdia da tua serva. Ela se prostra num ato de humildade. A Abigail era espertíssima. A Bíblia diz que Deus resiste quem é soberbo, mas traz honra para quem se prostra. Ela não é nem boba, pois a oferta ali, caiu na presença do rei prostrada. Por um momento ela citou o problema, mas se você olhar no texto, ela falou pouco do problema. Ela deu mais ênfase para a promessa e para o propósito. Ela citou o problema, mas deu ênfase para a promessa e para o propósito. Você sabe, querido, que Deus sempre levanta no meio de guerras familiares alguém que seja um apaziguador. E eu estou profetizando que o pacificador da sua casa vai ser você. Profetiza para a pessoa que está do seu lado: o pacificador da tua família vai ser você. Diga: se prostra na presença do rei. Diga: fala do problema, mas não fica fixo nele. Diga para o teu irmão: cita o problema, mas ressalta a promessa, lembra do propósito e faz aquilo que só você pode fazer. Humilha teu coração na presença do rei e faz a tua petição. Faz o quê? Faz o quê? Faz a tua petição. Diga para o teu irmão: humilha teu coração na presença do rei e faz sua petição. Insiste com o teu irmão: humilha-te na presença do rei e faz a tua petição. O que eu devo fazer pela minha família hoje, bispo? Se eu fosse você, eu tomava para mim a culpa e dizia: Deus, tem um monte de gente lá desorientada que não sabe o que fazer, mas eu sei. Então não vou transferir a responsabilidade para os outros que eu não sei nem sequer. Eu vou trazer para mim porque eu quero.
E se não vai ser pela fé deles, vai ser pela minha disposição. Se alguém tem que abaixar a cabeça, aquele louco não vai abaixar, aquele outro desorientado também não quer abaixar, abaixo eu. Eu tenho uma oferta para colocar e um pedido para fazer. Ó, Senhor, o problema é que eu casei com um homem tolo. Podia ser uma mulher tola também. Aqui é um detalhe, é uma mulher que está falando. Eu casei com uma pessoa que não tem juízo. O nome dele é louco, ele chama Nabal, que significa louco. E tudo que ele faz é loucura. Ele é um insensato, só que ele vai fazer insensatez. Mas eu assumo, eu devia ter visto quando os 10 jovens foram lá falar com ele e ele fez o tal do maltrato. Se eu tivesse visto, eu tinha ido lá e não tinha deixado, porque ele é louco, ele só fala loucura. Ele é um atrapalhado que só faz botar a família dele em risco. Culpa minha, eu devia ter visto. Eu acho, querido, que o Davi estava bufando de ódio. Mas ele escutou, que a mulher estava humilhada. Pelo menos por respeito, ele tinha que escutar. Ela citou o problema. Ó, meu marido é louco. Mas ó, eu queria falar uma coisa para você. Você é um homem com destino. Deus tem uma promessa extraordinária na tua vida e Ele vai te entregar o reino de Israel. Eu sei que você luta as batalhas do Senhor, e é por isso que você é protegido por Ele. Olha que mulher esperta. Quando ela disse, você luta as batalhas do Senhor, na mente do Davi deve ter corrido esse pensamento, por isso que eu sempre venço, porque as batalhas que eu entro não são minhas, são dele. Do Senhor é a guerra, Ele peleja pelo seu próprio nome. Querido, não entre em guerra que não é para você. Quando você entra numa guerra que Deus permitiu, ou Ele te livra da guerra, ou Ele te livra na guerra, mas Ele sempre livra, porque aquela batalha estava no projeto dele para te treinar. Não vai você meter o louco de entrar em guerra que não é sua. É isso que ela está dizendo. Por que você vai arrumar confusão com um homem, sabendo que essa batalha não é de Deus? Você tem uma guerra acontecendo aí de um Saul querendo te matar. Quantas vezes ele te cercou e nunca te pegou, e Deus não te protegeu, não te livrou? Porque essa guerra não é tua, é guerra do Senhor, Ele está te livrando. Mas essa que você está fazendo, isso aí é vingança, isso não tem nada a ver com Deus, não. Isso aí é a tua ira mesmo, viu, Davi? Só que a ira do homem não faz a justiça de Deus. Entra nessa peleja que a tua mão vai ficar manchada de sangue, e você vai sentar no trono e vai ser lembrado como alguém que fez justiça com a própria mão. Quando falarem do Golias, não vão falar isso. Quando falarem dos midianitas, não vão falar isso. Quando falarem dos amalequitas, não vão falar isso, porque eles eram inimigos do povo de Deus, do Deus do povo. Mas nessa peleja com Nabal, todo mundo vai dizer, perdeu o controle, perdeu a cabeça, fez justiça com a própria mão. Teu nome vai ficar manchado por causa dessa guerra. Ele é tolo, e você? Lembra das promessas que Deus tem para a tua vida? Lembra do propósito maravilhoso que Deus tem para você? Vira para o amado que está do teu lado e diga, para e pensa nas promessas maravilhosas que Deus tem para a sua vida. Diga para o irmão que está do seu lado, para e pensa nas coisas extraordinárias que Deus planejou para você. Diga, promessa e propósito para a tua vida. Diga, não vá se meter em guerra que não é sua. Aponta para o céu, diga, a guerra pertence ao Senhor. Diga, mas a vitória dele é sua, se você obedecer. Diga, faz aquilo que você sabe que tem que fazer. Mostra o chão para ele, diga, humilha-te na presença do rei. Diga, e faz a tua petição, porque ainda hoje, insiste, ainda hoje, o rei vai responder a sua oração. Abigail foi ligeira, e algumas coisas na nossa casa, querido, vão ter que ser resolvidas com rapidez. Não dá tempo. Quando, bispo? Pode ser hoje. Mas se o conflito estiver pegando, pode ser agora.
Quem é que pode resolver isso? O rei tem o poder de decisão. O rei tem ira. A ira do nosso Deus é uma ira santa, mas que tem juízo. Tem. Sobre a sua casa ele não vai cair. Sobre a sua vida não vai se manifestar juízo. Eu estou profetizando, a misericórdia de Deus triunfará sobre todo o juízo. Diga para o irmão que está do teu lado que a ira do homem não faz a justiça de Deus. Diga, não entra em guerra que não é sua. Diga, não será por força ou por violência. Diga, mas pelo Espírito do Senhor, que as tuas necessidades serão supridas, que os teus sonhos serão realizados, você e sua família serão levados para um lugar de honra inesperado. Acredita, em nome de Jesus. Para isso, nós só precisamos de alguém disposto a, primeiro, rendição. Segundo, a petição. E o resultado disso, bispo, vai ser celebração. Por que você está dizendo isso? Porque Deus me deu essa palavra quando eu estava orando. Traz a responsabilidade, assume. Quem é que vai poder tomar a decisão? Se eu disser, fui eu que pequei, eu posso tomar a decisão de me arrepender e dizer, eu confesso o meu pecado. Eu não posso confessar o pecado dos outros, mas o meu eu mesmo posso confessar. Quando Abigail diz, a responsabilidade é minha, eu pequei, perdoe. O rei podia dizer, perdoa ou não perdoa? Tudo aquilo que está acontecendo lá é responsabilidade minha. Não atribua para aquele louco. Fala comigo, que estou aqui rendida na tua presença em humilhação. Perdoa. Perdoa. Quem está ouvindo? O rei que tem o poder de abaixar o cetro ou levantar o cetro. O destino da Abigail está na mão do Davi agora. E não só dele e da família inteira. Diga para quem está do seu lado, crê no Senhor Jesus, tu, e será salvo tu e a tua casa. Fala amém, amém, amém. Eu recebo essa palavra. Amém, eu recebo essa palavra. Bispo, se depender deles, talvez eles não façam. E se depender de você, eu farei. O que? Eu me renderei, eu me prostrarei, eu confessarei pecado e pedirei perdão. E eu vou pedir para ele, rei, lembra da promessa, lembra do propósito, usa de misericórdia comigo e com a minha casa, atende a minha oração. O Davi pode tomar uma decisão, e depois, querido, dele ouvi-la, eu vou terminar aqui porque tem muita coisa para falar, mas a hora está acabando. Ele diz assim, bendito seja Deus que trouxe você, Abigail, para falar comigo nesse dia. Eu estava enlouquecido, eu ia fazer uma besteira. Bendito seja Bispo César, o Deus dessa igreja, e essa vida que me convidou para vir aqui essa noite. Você sabe, querido, que de vez em quando Deus levanta umas obstruções no caminho, e a gente na primeira reação já quer logo chutar. Eu só queria que você soubesse, querido, que Deus tem instrumentos e anjos espalhados em todo lugar. E em muitas situações Deus levanta a obstrução, que é para não deixar você fazer, querido, aquilo que você tinha em mente, trocar mão por pé e botar tudo a perder, feito um descontrolado, que não é capaz de se conter. Depois de ouvir Abigail, Davi parou e disse, louvado seja Deus que levantou você, porque eu jurei, no amanhecer do dia não haveria um homem vivo na tua família, porque eu ia matar todos vocês. Não vou fazer, por causa do bom conselho que você me deu. Hoje eu estou aqui, querido, como um conselheiro. Tem coisas que não podem mais esperar, precisam ser tratadas. Só que se a pessoa que você queria discutir não tem ouvidos para te ouvir, se volte hoje para o rei, porque ele está com os ouvidos atentos ao que você vai dizer. Salva a minha casa, salva a minha família,
salva meu casamento, salva meus filhos, salva meu esposo, minha esposa, salva minha descendência, salva esse relacionamento, salva, Senhor, salva, Senhor. Está tudo desmoronando por um fio, Senhor. Eu vim pedir pela minha casa, eu vim pedir pela história da minha família, por um filho que eu amo, por uma filha que eu amo, mas que me despreza, por um marido por quem eu choro e oro, que nem fala comigo, por uma esposa que não me quer de jeito nenhum, bispo, mesmo eu tendo me arrependido. Cai na presença do rei, cita o problema, mas ressalta a promessa e o propósito. Diga: Senhor, ouve a minha oração, porque só do Senhor eu espero nesse momento. Quem tinha o poder de decidir se aquela família ia existir a partir dali era o rei, e ele estava com a espada na mão, mas o rei foi tocado pelo pedido de Abigail. Eu vou profetizar que o rei ouviu, porque foi tocado com a oração que subiu daqui. Se você me perguntar: bispo, que palavra Deus te deu? Porque você começou falando que você estava orando e Deus te deu uma palavra. Me deu uma palavra. Me deu uma palavra e eu disse: Deus, eu não vou contar uma história, porque a pessoa vai dizer: linda história, emocionante, mas é a história do Davi, do Nabal, da Abigail, de alguém que viveu lá num passado tão distante que eu nem sei quando foi. Não, eu preciso de uma resposta para mim. E tem que ser quinta-feira. E tem que ser nesse encontro. E eu preferia, bispo, que fosse agora, pois eu não vou reter o que eu recebi. Eu recebi uma palavra de Deus como resposta para a sua vida. Recebe se você tiver fé. Está no capítulo 25 de 1 Samuel, no versículo 35. Eu vou pôr na projeção. Vá para a sua casa em paz. Eu ouvi o que você disse, e eu atenderei o seu pedido, disse o Rei dos Reis. Quantos creem que isto é palavra de Deus? Então seja a boca do Senhor, estenda a mão para a pessoa que você abençoou durante o culto inteiro e diga: vá para a sua casa em paz. O Senhor ouviu o que você disse, e Ele atenderá ao pedido que você fez, em nome de Jesus Cristo. Bom, você sabe o que aconteceu? O Davi aceitou o presente, recebeu a oferta, desistiu da matança, liberou Abigail, voltou com os soldados dele para o campo. A mulher chegou em casa, o marido estava dando um banquete, como se fosse um rei, bêbado. Ela disse: não vou nem perder meu tempo falar com ele agora. Ela foi dormir. No outro dia, quando ele estava sóbrio, ela falou: aconteceu assim, assim, assim. Ele ficou tão chocado que ele teve um derrame. Está no texto. Ficou paralisado 10 dias contados, morreu. O Davi disse: o Senhor fez justiça, ainda bem que Ele me livrou, porque aquele sangue ia estar na minha mão, porque eu ia matar. Eu não matei, mas Deus contabilizou a semente que Ele plantou, e a colheita dele, Ele mesmo colheu, só que eu estou com a mão limpa. Bendita seja Abigail, que me deu o conselho na hora certa. Mandem buscar Abigail, a viúva. Vou tomá-la como esposa. Bispo César, Abigail conseguiu a salvação dela e da casa inteira. O Nabal morreu porque teve o derrame. Mas além dela e dos filhos e toda a parente, não morreu ninguém. A salvação entrou dentro da casa dela. Quando o rei disse: vai para a tua casa em paz. Hoje entrou salvação dentro da sua casa.
Eu quero que você receba essa palavra. Entrou salvação dentro da sua casa. Estende a tua mão e vai contando, pelo menos mais 7 pessoas. Hoje entrou salvação na sua casa. Diga: vai em paz para a tua casa. O Senhor ouviu a oração que você fez e atendeu ao seu pedido. Hoje entrou salvação dentro da sua casa. Você acredita nisso, querido? Bispo César, Abigail e os filhos estão salvos? Salvos e livres, né? Porque aquela situação que devia ser uma tormenta acabou. Mas agora a coitada ficou. Não tem nada de coitada. A mulher nem sabia que estava destinada a reinar. Vai virar mulher do rei. Aquela família, querido, ocupou um lugar de honra que a Abigail nem imaginava. É o lugar que eu vou ficar com a minha casa. Mas eu não fui lá porque eu estava interessado na honra maior. Eu só estava ali porque eu queria salvação e livramento. Mas Ele fez mais do que eu imaginei. Deus vai fazer mais na tua vida do que você está imaginando. Sorri e conte para a pessoa que está do seu lado. Deus fará na sua vida e na sua casa muito mais do que você está imaginando. Diga: vai para a tua casa em paz. Deus ouviu sua oração. Ele trará honra, Ele trará prosperidade, Ele trará felicidade. Diga: Ele exaltará teu nome. Eu tenho alguém com fé para ver o nome da família honrado. Ainda que hoje, querido, eu tenha chegado nesse encontro tendo o meu nome e da minha casa na boca dos outros. Foi por isso que eu vim aqui, coração despedaçado. Porque quando é na rua, de estranho a gente não liga, mas quando é de dentro, gente do sangue, bispo, é duro. Eu cheguei aqui com uma visão bem ruim acerca do futuro. Estava um fio. Era só o rei decidir: vai acabar hoje? E hoje acaba. Porque ele passa a espada e liquida com tudo. Só que o rei teve misericórdia. O rei amou. O rei se interessou pelo pedido que eu fiz. Ele ouviu a oração, o meu clamor, e Ele mudou a minha história. Hoje Ele vai mudar a história da sua casa, em nome de Jesus. Você acredita nisso? Você vai ser boca para encerrar o culto comigo, profetizando para a pessoa que está do seu lado. Não, diga para ele: esse não pode ser teu fim. Diga: não é o que Deus sonhou. Não é o que Deus sonhou para ti. Você que não pode aceitar, não podes aceitar. Estende a mão. Vê a sua família se acabar.